Olá pessoal, a gente fala agora então da questão da CTPS, continuação, né? Segunda parte da nossa aula. E aí a gente vai nós nos remetemos ao artigo 29 da CLT. De acordo com o artigo 29, o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais se houver, facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Só, nota, o prazo hoje é de 5 dias. Até antes da lei da liberdade econômica, o prazo para anotação da CTPS era de 48 horas, 5 dias úteis, beleza? Antes era de 48 horas, tudo bem? Agora passou a ser de 5 dias úteis, tranquilo? Bom, posteriormente, o parágrafo 3º vai mencionar o seguinte, que a falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo auditor fiscal do trabalho, que deverá de ofício lançar as anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Ou seja, o não cumprimento pelo empregador de fazer este registro no prazo de 5 dias úteis vai gerar a ele uma multa que será aplicada pelo auditor fiscal do trabalho, que é o responsável por fazer essa fiscalização em relação ao trabalho. Tudo bem? Então, prazo de 5 dias úteis, em não fazendo, o auditor fiscal do trabalho vai fazer a multa e ele mesmo vai fazer o lançamento por meio eletrônico. Tranquilo? Só, outra coisa importante, as anotações desabonadoras em carteira de trabalho são proibidas, tá? Então o empregador não pode fazer qualquer anotação que desabone a conduta do empregador. Por quê? Se ele fizer, isso está descrito lá no artigo 29, parágrafo 4º. Se ele fizer, aliás, a consequência está lá no artigo 29, parágrafo 5º. Ele fala que o descumprimento do disposto no parágrafo 4º, ou seja, a partir do momento que o empregador anota algo desabonador na carteira de trabalho do empregado, ele fica sujeito ao pagamento de uma multa que se refere ao artigo 634-A, inciso 2º da CLT. Lembrando, né, nós estamos ainda em vigência da MP 905, pode ser que talvez isso mude mais para frente, beleza? Mas este inciso 2º, artigo 634-A, inciso 2º, traz a questão de valores das multas e etc e tal. Lembrando, o fato do auditor fiscal fazer a multa, né, e fazer o lançamento, aliás, fazer a multa em razão da anotação de conduta desabonadora, além da multa, nada impede do trabalhador requerer junto à Justiça do Trabalho um dano moral, que é o que a gente chama de dano extrapatrimonial, que está descrito lá nos artigos 223A até no 223G da CLT. Tranquilo? Bom, continuando. A informação do número do CPF pelo empregado ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão do recibo, artigo 29, parágrafo 6º da CLT. Antigamente, o empregador tinha que fornecer a carteira de trabalho o empregado tinha que fornecer a carteira de trabalho ao empregador mediante recibo. Hoje, como a carteira de trabalho, via de regra, vai ser online, né, vai ser digital, basta que ele forneça o número do CPF ao empregador. Tudo bem? Beleza? Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital vão equivaler ao registro na CTPS, ou seja, a partir do momento que o empregador vai lá por meio digital, né, acessa lá nos modos que o Ministério da Economia determinar e lança os dados, né, os registros eletrônicos gerados pelos empregados no sistema eletrônico equivalem a essas anotações,
Tranquilo? Então não há mais aquela anotação física de anotar via carteira, escrever lá tal. Não. Anotação a partir do momento que o empregado, que o registro for feito por meio do empregador no meio eletrônico, considera-se como lançado o registro. Ao mesmo tempo que o empregado tem o prazo o empregador tem o prazo de 5 dias úteis para fazer as anotações, bastando que o empregado forneça tão somente o número do CPF, o empregado tem o direito de ter acesso a essas anotações no prazo de 48 horas a partir desta anotação. Artigo 29, parágrafo 8º da CLT. Beleza? Pessoal, importante ainda mencionar que a medida provisória 905, ela trouxe lá os artigos 51 e 52, alterou os artigos 51 e 52 da CLT e mencionou que a exposição à venda ou a venda de qualquer tipo de carteira de trabalho ou semelhante ao tipo oficialmente adotado e o extravio ou a inutilização da CTPS por culpa da empresa fica sujeita a multa, a mesma multa descrita lá no artigo 29, parágrafo 5º, tá? Fica sujeito a uma multa. Quem tem o material de apoio que foi fornecido aí para vocês, já tem o artigo 634A mencionado logo aí embaixo, tá? Então, vender qualquer tipo ou semelhante à carteira de trabalho oficialmente adotada vai gerar uma multa. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Relembro a vocês, estarei online e poderei tirá-las via WhatsApp, via área do aluno, como queiram. Beleza? Bom, continuando. Feito a análise da CTPS, a gente passa agora a analisar o documento que é pertencente ao empregado, que é o livro de registro de empregados. O livro de registro de empregados, o artigo 41 menciona o seguinte: em todas as atividades, será obrigado para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade no trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Então notem, o livro de registro de empregados, ele deve conter o nome, data de admissão, quando o trabalhador tirou férias, se sofreu um acidente, quando que ele foi afastado, quando que ele voltou. Ele é uma espécie de diário do empregado, do empregado, né, mas pertencente ao empregador. Ou seja, naquele livro de registro de empregados, o empregador vai anotar todos os dados relativos ao seu funcionário, tá? O artigo 41 menciona isso. Bom, nós temos uma modificação que foi feita por meio da MP 905 de 2019, ela alterou inclusive a reforma trabalhista, né? A lei da reforma trabalhista, a lei 13.467, em alguns artigos que a gente passa a ver agora. Bom, o empregador que mantiver o empregado sem registro ou se mantiver o livro de registro, né, aqueles dados contidos no artigo 41, parágrafo único, data de admissão, demissão e por aí, de forma desatualizada, ele estará sujeito à multa, tudo bem? O artigo 47 fala: fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2º do caput do artigo 634A, acrescida de igual valor em cada reincidência, o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41. Então, notem, sem registro ou com livro de registro desatualizado, que é o que menciona o artigo 47A, que fala que fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2, inciso 2º do caput do artigo 634A, o empregador que não informar os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41. Então, notem, fica sujeito à multa. Será multado aquele empregador que mantiver o empregado sem registro ou que mantiver o livro de registro de empregados sem as devidas anotações ou desatualizado. Isso é muito diferente quando da época da reforma trabalhista. A época da reforma trabalhista era um valor fixado por cada empregado sem registro. Tudo bem?
E o que a medida provisória trouxe também no artigo 47b, para finalizar a nossa aula, ela fala o seguinte, que sendo identificada pelo autor fiscal do trabalho a existência de empregado não registrado, presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses em relação à data da constatação da irregularidade. Ou seja, se o fiscal de trabalho constata hoje, ele vai lançar o registro com no mínimo 3 meses retroativos, né? Então seria como se ele tivesse começado a trabalhar lá em dezembro, que é janeiro, fevereiro e março. Tranquilo? Exceto quando houver elementos suficientes para determinar a data de início das atividades. Ou seja, se houver prova de quando começou a atividade, seja mais de 3 meses ou até menos de 3 meses, tranquilo, não tem problema. Aí não vai valer a regra dos 3 meses, vai valer isso daí, princípio da primazia da realidade. Pessoal, é importante, a questão do fiscal, do auditor fiscal do trabalho, fiscalizar a existência ou não de registro ou a questão do livro de registro de empregados, é uma fiscalização que não está sujeita ao critério da dupla visita. Por quê? Na Justiça do Trabalho, o auditor fiscal ele faz uma dupla visita quando de fiscalização. A partir do momento que ele nota uma irregularidade, ele notifica a empresa e dá um prazo para a empresa se adequar. Na questão contida no artigo 47, ou seja, na questão, caso ele constate empregado sem registro ou a questão do livro de registro de empregados, não há que se falar em critério de dupla visita, ou seja, constatou, já faz a multa. Não tem esse prazo para arrumar, não, tá? É um critério que ele é exceto a dupla visita. Beleza? Pessoal, relembrando mais uma vez, estou disponível online aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Espero poder ter ajudado. Assim a gente encerra mais uma aula. Um grande abraço, se cuidem, não é só uma gripezinha não, beleza? Fiquem com Deus.